Para se apurar a verba salário-família, o usuário deverá clicar no ícone correspondente quando o sistema trará a tela principal referente aos dados do salário-família. Para efetuar o cálculo, deve ser clicado no ícone apurar salário-família quando o sistema habilita todos os dados para que possam ser preenchidos. O campo compor principal se refere, sim ou não, às seguintes condições. Sim, para efetuar o imediato pagamento ao empregado na liquidação do processo. Clicando sim, não, esse campo deverá ser utilizado para o caso de haver uma possível obrigação de fazer, onde inicialmente não será efetuado o pagamento ao empregado. Não cumprida a obrigação de fazer, entra-se novamente no sistema, clicando em sim, e a partir daí somente o valor será devido por parte do executado. A competência inicial e competência final pode ser delimitada durante todo o período. Digamos que o filho menor de 14 anos tenha completado a idade superior durante esse período. Então, nós deveríamos delimitar aqui na competência final. Na quantidade de filhos menores de 14 anos, aqui deve-se definir quantos são os filhos menores de 14 anos que o empregado tinha dentro do pacto laboral, dentro do período do pacto laboral. Digamos que ele tivesse um filho menor de 14 anos. Ocorre que, no ano seguinte, nasceu mais um filho menor de 14 anos. Qual é o procedimento? Neste caso, houve a variação da quantidade de filhos menores de 14 anos no decorrer do vínculo empregatício. Então, ele entra aqui, define a competência a partir de quando ele teve mais um filho, digamos que fosse a partir de janeiro de 2014, e ele teve mais um filho. Nós clicamos aqui em adicionar variação na quantidade de filhos e o sistema irá calcular os filhos menores de 14 anos desde o pacto, do início do pacto laboral, ou seja, desde o mês de abril de 2013 até dezembro de 2014, e a partir de dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014 a inclusão de mais um filho com direito ao salário família. No campo remuneração, salários pagos, o usuário terá a opção de constar sobre qual valor será calculado. Nenhum, maior remuneração, histórico salarial. Neste caso, nós não lançamos a maior remuneração e faremos pelo histórico salarial, vez que se trata de pagamentos devidos mês a mês. E dependendo do histórico salarial, nós iremos definir a base de cálculo. Então, neste caso, vai incidir sobre o salário base. Clicamos em adicionar o histórico salarial. Se houver necessidade, podemos incluir mais de uma verba. Gratificação de função, por exemplo, clicamos em adicionar e o sistema fará o cálculo do adicional de salário família, aliás, do salário família sobre essas duas verbas aqui. O sistema dá a opção ainda de incidir verbas que são deferidas neste momento, ou seja, horas extras que não estavam previstas ou reflexo das horas extras em repouso semanal remunerado ou feriados. Correto? Neste caso, não iremos aplicar, mas há essa possibilidade na definição do salário família. Não se esqueça, em todas as telas em que houver a opção salvar, deve ser clicado nesse ícone, sob pena de se perder toda a definição ou parametrização da verba. Para cálculo do seguro-desemprego, o usuário deverá clicar no ícone correspondente no menu lateral esquerdo para se abrir a tela correspondente aos dados do seguro-desemprego. Clicando em apurar seguro-desemprego, o sistema habilita a possibilidade de parametrização da verba. O campo informado calculado deve ser destacado. Como default, como padrão, o sistema já traz como a definição sendo calculado. O sistema próprio é que vai definir as parcelas e quais os valores
definidos. Porém, havendo a definição pelo juiz que proferiu a sentença, pode-se utilizar o ícone informado e colocar o valor da parcela do seguro-desemprego. Vamos retornar a calculado. Compor o principal. Se o sistema traz como padrão a definição como sim, ou seja, o cálculo já irá compor o principal. A opção não se refere ao caso de haver ainda a obrigação de fazer. Por exemplo, a empresa ser intimada para que apresente as guias ou habilitação para o empregado no seguro-desemprego. E, não sendo apresentado essas guias, aí sim haverá execução. Neste caso, nós vamos utilizar ainda a opção sim, ou seja, execução imediata das quantidades. Veja que quando eu cliquei em apurar seguro-desemprego e calculado, o sistema já me trouxe que, de acordo com aquele período trabalhado, são devidas 4 parcelas ao empregado. Resta-nos definir, então, a base de cálculo para que esse valor seja apurado. A remuneração mensal, salários pagos, nós definimos, então, sobre nenhum, a maior remuneração ou histórico salarial. No caso, estamos fazendo pelo histórico salarial, porque não vamos fazer pela maior remuneração. A forma correta de cálculo é pelo histórico salarial. E dentro do histórico salarial, nós definiremos quais as verbas que devem incidir para cálculo do seguro-desemprego. Nesse caso, o salário base irá incidir para cálculo, que se refere ao salário, e também a gratificação de função, ou seja, toda a remuneração. Nós temos a opção ainda de se calcular sobre o valor das horas extras. Veja que, neste caso, o empregado realizava uma quantidade fixa de horas extras mensais. Então, nós podemos incluir aqui também as horas extras e mandar integralizar ou não aos cálculos do empregado. Se houver o cálculo, o pagamento, no pagamento ele vai considerar também as horas extras. Portanto, para cálculo de seguro-desemprego, o sistema levará em consideração, neste caso, salário base, gratificação de função e horas extras, obedecendo os limites da legislação. Sempre, ao final da delimitação ou da parametrização, o usuário deve salvar. Uma observação que deve ser feita é para o caso do empregado doméstico. Se clicar no ícone empregado doméstico, o sistema irá automaticamente trazer simplesmente a quantidade de parcelas que são devidas para o empregado doméstico. Neste caso, caso fosse empregado doméstico, restaria ao usuário simplesmente salvar. Não haveria necessidade de parametrização. Como eu já salvei, basta retornar, clicar em qualquer tela ao lado e ele não vai salvar e ficará definido como salário base, gratificação de função e horas extras, como havia sido delimitado anteriormente.